Olá, galerinha da mediação! Sejam bem-vindos para mais uma aula de Sociologia. Vamos para o quadro para a gente conhecer aí o nosso conteúdo, da aula de hoje. E a gente está aqui com o nosso intérprete maravilhoso, o Sâmio, pioneiro aqui no nosso projeto da mediação tecnológica. Então, galerinha, hoje nós já estamos na aula 19 e a aula 19 é a parte 2, de duas aulas que compõem essa discussão, de raça, racismo, etnia e América Latina, Então, versa aí sobre essas questões que estão aí intrínsecas, querendo ou não, elas se complementam, essas discussões, elas vão se complementando aí. Então, a gente vai trabalhar hoje raça, racismo e etnia, essa visão aí biológica e o marcador social da diferença, Então, vocês vão saber qual é essa visão biológica sobre a raça e o que isso influenciou para ter aí esses marcadores de diferenças que foram criados dentro da sociedade, Vamos também falar sobre o olhar sobre a América Latina, aí o giro decolonial, uma discussão que a gente já iniciou na aula 1, quando a gente falou sobre alguns autores, a gente trouxe alguns autores que tratam sobre essa visão decolonial. Nós já falamos sobre o pensamento decolonial, o significado, mas a gente vai pontuar mais algumas outras questões na aula de hoje. Pois bem, nós temos como habilidade compreender e discutir os conceitos de raça, racismo, etnia e suas interrelações e a importância da América Latina a partir dessa concepção decolonial, Então, a gente inicia a nossa aula aí com esses temas que na verdade, a gente já tratou na aula anterior, na parte 1, mas nós vamos trazer algumas questões novas aí sobre esse conteúdo. Então, o que é essa visão biológica e o marcador social de diferença? Eu começo com essa imagem, eu trago essa imagem para vocês, que foi uma imagem aí, um desenho do século XIX, onde a ciência, ela procurava biologicamente separar as pessoas, Então, ela queria a partir das diferenças físicas, criar esses marcadores sociais, ou seja, essas diferenças sociais, entre as pessoas. Então, aqui é uma foto que retrata vários tipos de crânio, e aí tem o crânio do homem branco, tem o crânio do homem negro, tem o crânio do macaco, enfim. Então, a ciência, ela principalmente século XVIII, século XIX, ela aí tentou, explicar as diferenças fenótipos e transpor essas diferenças físicas, fenótipos são características físicas, para o mundo social, para as questões sociais. E isso, gente, causou tudo que nós temos de desigualdade, principalmente em relação à cor, que nós temos no mundo inteiro. Porque o racismo, isso deu margem para o racismo, o racismo ele existe no mundo inteiro, Ele existe no mundo inteiro e no Brasil ele foi de um jeito, nos Estados Unidos ele foi de outro, mas o racismo ele é algo que foi difundindo, essa visão, ela foi sendo difundida aí para o mundo inteiro, Nos Estados Unidos ele foi institucionalizado, nós vamos falar isso mais para frente. No Brasil, é um racismo que fica velado. Um racismo ali que as pessoas fingem que ele não existe. Fingem que isso não é um problema social, mas que a gente sabe que os dados não nos deixam mentir, que as diferenças que se iniciaram fenotipicamente pela cor, elas foram aí um marcador social de diferenças dentro da sociedade, tá bom? Então, essa foto, ela é isso. Ela é o que a ciência se propôs a fazer lá no século XVIII e XIX, que é dizer o seguinte, as diferenças de cor, ou seja, eles falavam raça, tá, gente?
As diferenças de raça, e que hoje os cientistas sociais não falam mais raça, elas, que são as diferenças de cor, elas se transpõem aí para as diferenças de cor, elas têm uma característica, elas diferenciam as pessoas. Aí aqui cria o crânio do branco, aqui o crânio do negro, e isso para eles era uma diferença que deveria ser considerada e ia para o social. Isso foi aí, né, difundiu o que a gente conhece hoje de racismo. Então as diferenças físicas, elas foram utilizadas como rótulo qualificativo e indicativo de suposição de superioridade e de inferioridade, né? Então, o que ocorre? Existia uma intenção, né? A gente já falou sobre isso, então existia uma intenção de colonizar outros lugares, de explorar alguns lugares. E sob a premissa da raça, dessas diferenças físicas, fenótipas, né, que são características físicas, eles se utilizaram desse discurso para dizer, olha só, a gente é superior. Então é por isso que a gente é civilizado. A gente tem cultura, vocês não têm. Vocês são um povo sem alma, né? Então, a partir dessa visão é que se criou o que a gente chama hoje de racismo. Então, o contexto social e histórico é esse que vocês acabam de ver no quadro. E a ciência, ela foi... aí ela teve esse papel de disseminar também o racismo, né? Essa visão aí de raça. Hoje a gente não utiliza raça, a gente utiliza etnia, não os cientistas sociais, os historiadores, enfim, eles não utilizam essa concepção mais, essa palavra raça. A gente não utiliza mais isso, a gente fala etnia. A etnia, ela vem substituir o termo raça. Tá bom? Vamos ao quadro, olha só. Então, a partir dessas diferenças físicas, querendo intencionalmente explorar as pessoas, é que utilizaram isso para dizer, nós somos superiores a vocês. Então, vocês vão ficar aí quietos que nós vamos explorar vocês, né? E isso não foi algo que ocorreu, existe muita resistência. Os povos negros ali do continente africano, os indígenas foram muito resistentes a todo essa imposição dos colonizadores, dos europeus. Então existe uma visão europeia dentro da sociedade, uma visão branca de se valorizar a educação deles, o modo de vestir deles. Eles são um povo civilizado, educado, né? Civilizado, que tem alma, que trazem a visão da religião. Então, isso tudo foi aí esse indicativo, um rótulo criado, gente. Foi um rótulo criado para poder explorar um outro povo. Então, no século XVIII, a cor da pele foi transformada no principal critério classificatório das hierarquias raciais produzidas pela ciência natural, né? Então, as ciências naturais, elas serviram aí para criar um racismo científico, né? E expandir essa visão preconceituosa entre as pessoas. Então, aqui novamente eu trago outra imagem para vocês, onde existe essa falsa medida do crânio do homem a partir da cor. Então, eles achavam que eles difundiram essa ideologia, essa visão de mundo, dizendo, tá vendo? O crânio do branco é diferente, o crânio do negro é diferente, o crânio do macaco é assim. Eles são mais próximos dos animais, né? Então, a cor da pele foi transformada nesse principal critério de classificatório, produzindo hierarquia e esse racismo virando estrutural. O racismo hoje, gente, ele tá no nível que ele tá na estrutura da sociedade. O que é, professora, a estrutura da sociedade? Ele compõe a parte econômica, ele compõe a parte histórica e ele compõe a parte social. Ele foi tão
isso se alastrou, essa visão preconceituosa e discriminatória, se alastrou a tal ponto que ele foi para a estrutura das sociedades. E o racismo ele se comporta de vários modos, né, no mundo inteiro, mas ele existe no mundo inteiro. Essa visão discriminatória, ela foi difundida porque os europeus, os mesmos países, praticamente colonizaram o mundo inteiro, aí, no caso as Américas, né, a Ásia e tal. Então, essa visão ela foi alastrada, mas em cada país isso se comportou de uma forma diferente, né? E eu vou falar mais sobre isso mais pra frente. Então vamos lá, vamos ao quadro. Então é por isso, gente, que a gente tem que ter essa postura antirracista, né? Porque isso é uma visão criada socialmente, criada por interesses principalmente econômicos. Principalmente por interesses econômicos, né? Então, controlados pelos interesses econômicos e políticos das elites metropolitanas europeias, os europeus justificaram suas ações com a ideia de que esses povos eram inferiores porque possuíam características físicas e culturas diferentes. Vocês entenderam agora por que nós, da sociologia, das ciências, né, das ciências sociais, a gente não trabalha com cultura superior à outra? Porque quando há essa visão de que a minha cultura é superior à sua, né, você inferioriza do colega, você inferioriza de alguém de outro país, e ao inferiorizar, você cria uma hierarquia, né? E aí as discriminações, os preconceitos ocorrem. A partir do momento em que acham que existe uma cultura superior à outra. Quando a gente fala de cultura, gente, não existe cultura superior à outra. Cada povo tem aí a sua organização que funciona de forma diferente uma da outra, né? As organizações, elas são diferentes. A estrutura dessas sociedades, seja indígenas, seja ali de qualquer grupo social, que não seja dos europeus, que não seja dos brancos, ali dessa ideia, né? É diferente, a organização é diferente, né? Então, essa visão, ela predominou por muitos séculos. E hoje a gente vê aí, ela só mudou de nome dentro da nossa sociedade, né? Então, a gente precisa ter, sim, essa postura de refletir e agir nesses lugares, nesses espaços, com uma postura antirracista, né? Porque a gente viu que isso foi tudo intencional, com o objetivo de conquistar os territórios e com intenções aí, principalmente econômicas e políticas de poder, né? Inferiorizou o discurso dizendo que o outro é inferior só por conta de interesses, principalmente econômicos, né? Principalmente econômicos, fizeram tudo isso. E essa visão, ela existe até hoje, né? Dentro da sociedade, tá? Isso hoje, como é que está? Está com dados alarmantes das populações negras e indígenas marginalizadas dentro da nossa sociedade. Com falta de acesso à educação, à saúde, povos que existe um imaginário que foram criados vários estereótipos sobre esses povos, sobre essas culturas. Por quê? Porque por muitos séculos foi difundida essa visão discriminatória, tá certo? Vamos ao quadro? Então, para vocês verem o quanto que tudo que existe dentro da sociedade foi criado. Foi criado socialmente, foi construído socialmente, essas visões. E aí nós devemos a todo momento refletir e desconstruir essas visões, né, que foram criadas por interesses principalmente econômicos. Então, construía-se assim uma forma de agir perante o outro que conhecemos como racismo. Então, a partir dessa visão é que surge aí o racismo, fruto de uma construção histórica e social. Então, não esqueçam disso, isso é importante. Fruto de uma construção histórica e social por alguém que tinha essa visão de mundo e esses interesses, principalmente políticos e econômicos.
Então, toda ação preconceituosa, discriminatória ou segregacionista, ou seja, de separar as pessoas, perpetrada contra quaisquer indivíduos e grupos por causa de sua origem étnica, é racismo, tá? Então, anota aí que isso é importante. Toda ação preconceituosa, discriminatória ou segregacionista que é perpetrada contra quaisquer indivíduos ou grupos, né, por causa da sua origem étnica, é considerada racismo, tá certo? Peraí. Então, como teoria tenta justificar, né, como a teoria ela tenta justificar aí uma superioridade étnica a partir de supostos atributos herdados biologicamente. Isso é de uma crueldade, né, gente, gigantesca, porque por conta de algo que nasce comigo, que é a minha cor, que é o meu cabelo, que é o meu tamanho, que é, enfim, os meus traços físicos, eles acharam que poderiam criar essa superioridade. Isso é de uma crueldade sem tamanho, né? E olha o resultado disso. Essa é uma foto, né, de um escravo que foi aí, né, isso são as marcas que ele traz aí nas costas, né? Então, essa aí é o resultado. E o cruel é que a pessoa, são traços que a gente nasce. A gente nasce, alguém que criou essa visão diz, olha, você agora vai ser tratado desse modo porque você tem traços fenótipos que a gente considera inferior. Então, isso é de uma crueldade, assim, muito grande e que isso foi para um lugar chamado estrutura da sociedade. Então, a gente precisa combater diariamente, né, essa visão, porque ela está na estrutura, gente. Infelizmente, ela está na estrutura da sociedade. E é uma visão de mundo carregada de ideologia, pensada como falsa consciência da realidade. Então, a ideologia é uma falsa consciência da realidade. É algo que eu crio socialmente, que esconde um fato não confessado desde aquela época. A relação de poder e de dominação de determinados grupos sobre os outros. Então, o discurso que se criou, ou seja, essa falsa consciência que se alastrou na sociedade, né, é o que queria aí se esconder, que é a dominação de grupos sobre os outros, né, de certos grupos sobre outros, principalmente com intenções econômicas e políticas. Poder, né, gente? Poder. Só queriam poder. É isso que eles queriam. Poder. E fizeram essa crueldade. Então, as marginalizações são construções históricas. As superioridades, né? As superioridades entre os povos também. Todas essas construções foram intencionais. Então, todas essas construções, elas foram intencionais, né? Com o objetivo de inferiorizar essas pessoas, de inferiorizar esses grupos sociais para eu conseguir dominá-lo, né? Então, a forma foi através de... usaram a ciência e através de ir para a consciência das pessoas. Né? Olha, eles são pessoas, eles são selvagens. Não, a gente não deve ter pena de selvagem. Eles são assim, eles são inferiores. Está vendo o crânio? O crânio mostra que eles estão mais próximos do macaco. Então, olha como que esses discursos, essas narrativas, elas ainda estão nas estruturas, né? Você pode ver num jogo de futebol, quando tem algum jogador que é negro, não ficam fazendo aqueles discursos de ódio, né? Jogando banana, dizendo que é macaco, essas visões preconceituosas. Então isso
foi algo que foi construído, gente, socialmente. E a gente deve ter uma postura antirracista diariamente. Porque isso foi intencional, foi construído historicamente, porque um povo queria ter poder sobre o outro. Então, eles não iam conseguir, se fosse, né, sem inferiorizar, sem alastrar essa visão de inferioridade, sem ter usado a ciência, porque a ciência, infelizmente, serviu nesse século XVIII e XIX, para ali incentivar essa visão preconceituosa e discriminatória, difundir o racismo, que a gente chama de racismo científico. Nessa época, gente, tem até poucos... Eu trouxe para vocês o Debré, né? O Debré era um dos poucos pintores que retratava os negros. Era proibido pintar um negro numa tela. Era proibido tirar uma foto. O preconceito, ele era tão grande, ainda a gente sabe que ainda existe, mas que eles eram proibidos de fazer retrato, de ter... Então, o Debré, eu trouxe ele porque ele é um dos poucos que conseguiu pintar ali o sofrimento, o cotidiano dos negros, como que eles viviam, né? E isso tem um impacto hoje, é isso que eu quero que vocês enxerguem. Os dados não nos deixam mentir. Hoje, né, o Brasil ele é um povo mestiço, e a gente percebe que há uma diferença ainda na sociedade brasileira entre os brancos, os negros, os indígenas e os pardos. Porque hoje o IBGE traz uma nomenclatura de pardos, né? Então a gente percebe esses dados. Eu vou trazer na aula de desigualdade para vocês. Esses dados, quando a gente fala de acesso à educação, acesso à saúde, quem está na escola, quem é que para na sexta série, acaba difundindo esse pensamento do racismo, ele foi difundido, foi para a estrutura da sociedade, e as marginalizações, elas ocorrem por via histórica, ocorreram por via histórica e social dessa visão discriminatória, né? Então, tudo isso é construído socialmente, é por isso que existem aí as lutas dos movimentos sociais, tem toda uma luta, né? Para que isso seja ao menos minimizado, já que a gente sabe que o racismo, principalmente no nosso país, no Brasil, ele é estrutural. Ele compõe a estrutura da sociedade. Ele já foi para um patamar que a gente precisa ir de muito tempo com lutas pesadíssimas para a gente conseguir aí minimizar na verdade, um pouco que travar essas reproduções sociais que acabam ocorrendo com os descendentes de negros, com os descendentes de indígenas, com os pardos, que é a mistura, né? Então isso avançou de tal modo que a gente precisa de muitos séculos, já que foram muitos séculos colocando essa falsa consciência, ou seja, essa ideologia na cabeça das pessoas, de superioridade, inferioridade, de povo incivilizado, de civilização, de sem cultura, tem cultura, o X, o outro não tem cultura, né? Então, dos estereótipos que foram criados, das novelas que reproduziram isso. Quantas novelas reproduzem ainda hoje uma ou outra protagonista negra? Indígena, uma ou outra, mas sempre com os estereótipos. Quando tem um indígena numa novela, ele continua ali num patamar de selvagem, como eles falam. Para reproduzir, gente, as visões preconceituosas. Quando tem um negro, tá onde? Empregado doméstico. Não é um protagonista, um ator ali importante dentro da novela. Então, a mídia, as imagens, os meios de comunicação também, eles hoje tá mudando, né? Mas a luta, ela continua. Ela tem que ser diária, né? Vamos ao quadro? Olha só. Então, eu trouxe para vocês aqui, né, esse cartaz lembrando que 20 de novembro é o Dia Nacional da Consciência Negra. Então, quem está fora dessa discussão, quem não sabe o que é sentir o racismo na pele,
fala assim, não deve ter consciência negra, então tem que ter a consciência não sei o quê, tem que ter a consciência não sei o quê, tem que ter... Gente, as pessoas trazem esse discurso do senso comum tão forte, mas você não sabe o que é passar por isso. Não sabe o que é uma pessoa olhar com preconceito, te estigmatizar, ter um estereótipo sobre você não ter a sua liberdade. Você vê que a sua família vai reproduzindo. Você não sabe o que é isso. Eu acho que não devia, eu ouvi uma vez na rádio. Acho que não devia ter consciência negra, porque senão vai ter que ter a consciência azul, a consciência não sei o que. Gente, as pessoas é de um senso comum e reproduzem isso de uma forma, porque não sabem o que é ficar marginalizado dentro da sociedade. Aí é fácil, né? Então, o racismo, ele supõe essa existência de raças, sendo algumas consideradas superiores e outras inferiores, marcando assim a justificação, né, da dominação entre aí os grupos sociais. E aí a gente traz uma discussão que começou também com os estudiosos aí, alguns da sociologia, que é aqui a discussão da democracia racial, mito ou verdade? Bom, a democracia racial é a visão de convívio harmonioso entre as raças. A partir da década de 30, o Brasil buscava uma identidade nacional, integradora entre essas diferentes etnias, né? Porque o Brasil, a sua marca é essa grande miscigenação étnica, né? Então, Gilberto Freire, o sociólogo e antropólogo pernambucano, contribuiu para a interpretação das relações raciais no Brasil. A obra importante dele é Casagrande e Senzala, né? Esse é o primeiro livro da primeira edição, eu trouxe para vocês conhecerem. Então, o que ele acreditava, né? O Freire, Gilberto Freire, ele acreditava no convívio harmonioso entre as raças. E que essa miscigenação, ou seja, essa mistura de etnias e a mestiçagem contribuíram para uma democracia racial no Brasil. E aí, agora eu deixo com vocês. O que vocês acham? Vocês acham que o Gilberto Freire, quando escreveu essa visão, ele tinha razão? O que você aí, aluno do primeiro ano, que já tem aí esse olhar mais detalhado sobre essa questão, o que vocês acham? Vocês acham que isso foi uma coisa bacana para o nosso país? Isso resultou numa democracia racial, essa mistura de raças? Ou não? O que vocês acham? Então, na verdade, gente, depois houveram muitas obras que vieram depois de Casagrande e Senzala. O Freire, ele acreditava que isso poderia ser algo que no Brasil fosse algo harmonioso. Mas o que se percebeu ao longo dos anos é que as etnias miscigenadas, elas foram, na verdade, sendo marginalizadas. Elas não conquistaram o mesmo patamar dos brancos dentro da nossa sociedade, né? Então, ele acreditava que isso poderia se tornar ali uma carta na manga que poderia trazer harmonia, né, entre o povo brasileiro. Mas, na prática, a gente percebe que não. Que, na verdade, é uma exclusão. De democracia isso não tem nada. Porque a maioria das pessoas que têm acesso ali a uma escolaridade mais alta, acesso a serviços, no nosso país, a gente sabe que a cor, a desigualdade social no nosso país, ela tem uma cor. Né? Ela tem uma cor. E não é a cor branca. Então, na verdade, essa visão dele, talvez, não sei se foi uma visão inocente ou otimista, mas na prática, essa harmonia, ela não existe, né? Ela, na verdade, é velada, existe um racismo velado, onde se nega o tempo inteiro, mas que na prática, quando a gente vai para dados estatísticos, há uma exclusão enorme a partir dessa visão preconceituosa e discriminatória aí de racismo e de preconceito que existe demais no nosso país, no nosso Brasil. Então vamos ao quadro para a gente conhecer outra visão importante. E aí a gente traz a visão, né, do sociólogo, o Florestan. Vamos ao quadro?
O Florestan, ele é um sociólogo que ele tem um trabalho maravilhoso. Ele fez a tese de doutorado dele e ele faz uma crítica, porque ele diz o seguinte, que ele tem um livro chamado Negro na Sociedade de Classes. E ele diz o seguinte, ele diz que a democracia racial ela é um mito, ela é uma imagem idealizada, uma vez que a sociedade, pós-abolição, e o nosso país, o Brasil, foi o último, tá, gente? Foi o último a aderir à abolição. Então, uma vez que a sociedade pós-abolição continuou a promover o distanciamento entre negros e brancos. Então, para ele, isso é uma falácia. Isso aí, esse mito da democracia é uma falácia, isso não existe. E ele afirma que, na verdade, pós-abolição, houve aí um distanciamento aí entre negros e brancos. É as marginalizações. A partir de estereótipos criados por interesses, houveram e há aí, na nossa sociedade, as marginalizações, né? E aqui eu vou falar um pouquinho como que foi isso nos Estados Unidos, né? Eu trago a imagem da Rosa Parks, que ela foi uma militante, mas ela estava num ônibus e nos Estados Unidos o racismo ele é institucionalizado. O que é institucionalizado, professora? Institucionalizado, gente, é porque o racismo nos Estados Unidos, ele era na lei, ele estava legalizado na lei, ele era tão escancarado que estava na lei. No nosso país, não foi assim, desse modo, tá ali nessa reprodução, né? E é velado. É velado. Existe demais, mas é velado. Nos Estados Unidos, ele foi institucionalizado. Nas leis existia a proibição existia a separação, essa segregação. Negros aqui nesse banheiro, brancos aqui nesse banheiro. Se um branco estivesse no mesmo ônibus que um negro, o negro tinha que dar o assento para o branco. Tinha que dar a cadeira para o branco. Então era um racismo institucionalizado. É isso que estava na lei. Ali essa segregação racial. E a Rosa Parks, ela foi uma mulher, né? Ela é uma costureira que ela se negou a dar o assento para um branco. Quando ela se negou, ela foi presa por desobediência civil. E a Rosa, ela representa um início de lutas na cidade onde ela se recusou a sentar a dar o banco para o branco, né? Ela se recusou e ela foi símbolo da resistência aí negra naquela cidade. Eu esqueci agora o nome, mas se vocês procurarem, vocês podem... Tem filme da Rosa, tem muita coisa bacana para vocês conhecerem essa história. E o que acontece? Ela deu ao início, essa desobediência dela, que eles consideraram a desobediência, deu início a vários movimentos sociais nos Estados Unidos. É uma cidade dos Estados Unidos. Então, deu início a isso e aí foi assim um quebra-quebra, quase uma revolução, né? Que ocorreu a partir da desobediência da Rosa, da coragem, né? Desobediência não, da coragem da Rosa de se negar a aceitar essa situação, né? Porque por causa da minha cor, agora eu vou ter que me levantar para ele, eu vou ter que usar só esse banheiro, eu não posso beber água nesse bebedouro, eu não posso ficar no mesmo local que o outro entra. Olha só a institucionalização do racismo aí. Isso, gente, não tem muito tempo não, né? Então, nos Estados Unidos, o negro, ele tinha sua liberdade limitada. No Brasil também tem, mas é velado, né? É velado. Fizeram várias leis antes da abolição, quando aboliram, né, a escravidão no Brasil, que foi o último. Quando aboliram, o negro já estava totalmente limitado dentro da sociedade brasileira. Aí todo mundo hoje é contra cotas. É fácil, né, gente? Quando não é na sua pele. Não é você que viu seus descendentes, seus ancestrais passarem por essa situação. Então a gente precisa ter alteridade, a gente precisa ter empatia, né? Reconhecer essas lutas, reconhecer essas construções históricas e entender que são legítimas, né, essas lutas, tá certo? Vamos ao quadro? Então, para quem tiver interesse, conhecer um pouquinho mais a Rosa, eu recomendo, tá? Eu recomendo porque é uma luta muito bonita. Uma mulher de coragem, né?
E aqui eu trago uma frase do Luther King, que também foi um homem que também participou, teve um grande papel no movimento negro, que ele fala: eu tenho um sonho, o sonho de ver meus filhos julgados por sua personalidade, não pela cor de sua pele, tá? Muito bem, galera, então agora a gente está encerrando essa primeira parte aqui, que é longa, a parte mais longa da aula, para falar um pouquinho mais agora sobre a América Latina, né? Vamos olhar um pouquinho aqui para nossa América Latina. Claro que o racismo tem tudo a ver aqui com essa visão que foi imposta, né? Então, aqui o que é decolonial, né? Esse pós-colonialismo aí, ele se refere a uma perspectiva teórica e cultural que realiza uma releitura da colonização como parte do processo global. Então, não é possível falar de uma teoria única pós-colonial, mas sim de uma série de estudos que trazem contribuições como orientações distintas nas mais variadas áreas de conhecimento e que têm em comum o fato de realizarem fortes críticas às narrativas eurocêntricas como modelo civilizatório universal. Então, dentro da nossa América Latina, né, essa discussão pós-colonial ela ganhou bastante espaço por conta dessa visão que foi construída também aos nossos povos aqui da América, né? E ali a gente tem esse grande marcador também social a partir dessa visão eurocêntrica, que é a visão dos colonizadores, não é verdade, gente? Então, olha só. A partir dessa visão eurocêntrica que foi criada socialmente, também a partir dessa visão dos colonizadores, a gente tem um exemplo no nosso Brasil, a gente já falou bastante. Mas aqui no Peru, o nosso vizinho, né, nosso país vizinho aqui, o Peru ele também teve a sua colonização marcada pelos espanhóis. Então toda a cidade ali, Cusco, todas aquelas cidades, elas foram destruídas, tudo que existia de construção inca, e em cima da cidade foi construída ali a cultura espanhola. Então, o que se tem de estrutura hoje por cima da cidade, a gente fala por cima porque foram derrubadas, gente. O Peru, eles tinham todas umas estruturas que foi derrubada, demolida para construir uma estrutura espanhola, marcada aí pela religião, né, pelo cristianismo, marcada aí por toda uma estrutura cultural dos espanhóis. E quando no Peru ele é marcado por alguns terremotos. E os terremotos, eles quebraram todas as estruturas espanholas e as estruturas incas deram um lugar a essa, logo depois do terremoto, né? Deu lugar aí à cidade novamente, né? O que restou, tá, gente, de estrutura inca, porque eles demoliram tudo. Então, quando você tem essa visão de superioridade, o risco é como esses colonizadores agiram, principalmente aqui nas Américas. O risco é ocorrer o que ocorreu, como ocorreu aqui no Brasil, como ocorreu no Peru, né? Então, o risco dessa visão de superioridade é eu chegar e dizer, vou levar a civilização, o resto não tem valor, é inferior. Então, a partir dessa visão preconceituosa, de superioridade é que nasce as discriminações, os preconceitos para com esses povos. E é algo que é irretratável, né? Irretratável. Então, vamos ao quadro? Então, essa visão, ela dominou aí a América Latina, que a gente trouxe um mapa para vocês. A gente traz a visão do Said, a gente já falou sobre ele, que ele busca mostrar a força do discurso cultural do Ocidente e a ocidentalização como uma estrutura de dominação cultural para os povos colonizados. Como que essa estrutura vai para nossa vida? Como que ela passa para nossa vida? Como que ela entra na nossa vida? Então, para ele, a noção de modernidade ocidental generaliza e ignora todas as diferenças existentes que tem aí dentro da diversidade cultural, né? E, ao mesmo tempo, vai inferiorizando essas pessoas sobre uma caricatura atrasada e exótica. Então, isso vai sendo reproduzido
culturalmente, né? Por isso que eu falei, tá aqui, tá com a gente. Então, na América Latina, o pós-colonialismo, ele teve uma importante recepção. Gente, pós-colonialismo pode ser também a visão decolonial, porque é depois do colonialismo. É essa visão depois de tudo isso que aconteceu, né? Esse pensamento. E teve uma importante recepção a partir dos fins da década de 80 e aqui foi chamado pelos seus expoentes como pensamento decolonial. Então, o pensamento decolonial é o pós-colonialismo. O que é isso? É o pensamento que valoriza a cultura local, que valoriza as pessoas daquela cultura, os seus povos, né? Os povos que ali estavam, toda aquela cultura que já permanecia antes da chegada dos colonizadores. E para isso, gente, a gente precisa ter essa visão multicultural aí dos povos, que é esse olhar, esse estudo dessa diversidade que pressupõe o desenvolvimento de um olhar diferente sobre a alteridade, sobre o outro, outro, né? Então, é importante, né? A América Latina ela foi fruto de toda essa visão, de toda essa colonização que foi resultado aí de inferiorização dos povos das Américas. Como eu falei, eu citei o Peru, mas a nossa América Latina ela é marcada quase todos os países é marcado por esse tipo de visão. E o pós-colonialismo, ele vem aí para dizer o seguinte, não, aqui a gente tem a nossa cultura, mesmo marcada pela influência dos colonizadores que chegaram com essa visão de inferiorização, mas nós temos nossa cultura e a gente está lutando aí para que permaneça essa valorização para com os nossos povos, né? Porque o preconceito ele foi muito grande dos colonizadores, né? Não só ali, vocês viram o resultado disso, o racismo e tudo, a gente chega até a visão aí que foi aí imposta na América Latina. Então, o pensamento decolonial é esse pensamento pós-colonial, que diz o seguinte, a gente está valorizando, a gente está buscando aqui valorizar a nossa cultura, o que existe aqui de cultura, né? Mesmo influenciada pelos colonizadores, mas é a busca disso. A gente trouxe aí alguns autores na aula passada, mas mostrando aí os resultados dessa influência do colonizador aqui na nossa América, né? E no nosso dia a dia, tá certo? Muito bem, galerinha. Espero que todos fiquem bem, mas fiquem ligadinho que a aula continua. Até mais!